É impossível eu começar a análise pós-jogo mais uma vez sem deixar de destacar essa vergonha, essa chacota. Esse é o legado da gestão nefasta de Yuri Romão, a pior campanha da história do Nordeste. Essa foi a homenagem dos torcedores do Náutico para a torcida do Sport antes mesmo de começar o jogo. Pois bem, meus amigos, o fantasma de 2025 não vai acabar, não parou. A cada nova derrota, a cada nova chacota nessa temporada, vai ser mais uma vez as sequelas deixadas pela gestão nefasta de Yuri Romão. E só para complementar, vocês acham que Sérgio Oliveira está preocupado, é? Ainda estão me sacaneando lá no Twitter. Ele tá lá postando stories e tal, pagando de gatão e tal, dando gargalhadas. Salário de 800 mil, contrato de 2 anos. São as sequelas deixadas pela gestão nefasta de Yuri Romão. Pois bem, eu nem vou alongar o debate sobre Sérgio Oliveira agora não, porque a gente já fez muito isso aqui durante a última temporada, tá? E aí é o seguinte, por que eu estou falando isso? Para mim é inadmissível o Sport começar um jogo contra o Náutico com esse time. Adriano, Ítalo Lucas, Patrick, Felipe Gabriel e Rafinha, Dedé, Breno Augusto Pussi, Filipinho, Mikael e Lipão. E todos os reservas são os garotos da base. É inadmissível, no meu ponto de vista. Ah, mas o jogo hoje só valia 3 pontos. Verdade, só valia 3 pontos. Na prática, a gente não perdeu o título. A gente não perdeu uma classificação para a final. A gente apenas perdeu um jogo na fase de grupos, ali na primeira fase, que valia 3 pontos. Beleza. Mas assim, gente, vamos lá. Por que a gente teve que entrar com esse time? Porque a gente não tem hoje, em tese, um time 100% pronto. Não tô nem falando de elenco, tá? A gente não tem um time hoje 100% pronto, regularizado, treinando, tendo um encaixe ali, uma sequência de jogos pra gente colocar pra jogar contra o Náutico, nos profissionais. Mas, por que um Barleta não foi pro jogo hoje? Por que um Gustavo Coutinho não foi pro jogo hoje? Por que um Gustavo Maia não foi pro jogo hoje? Por que um Filipinho não foi pro jogo hoje? Por que, sei lá, um Marcelo Aju não foi pro jogo hoje? Por que um Ramon não foi pro jogo hoje? Eu não tô nem falando que eles tenham que ser titulares absolutos, não. Ah, tem que jogar hoje. Não, é de titular, pelo menos fazer parte do banco de reservas para entrar no segundo tempo. Porque assim, até o intervalo tava 1-0 pro Náutico, não tava 5-0, 4-0 não. Tinha jogo ainda no segundo tempo. Você colocando Filipinho, Coutinho, Barleta, Gustavo Maia e bota mais um meio ali, um Zé Lucas, era outro jogo completamente no segundo tempo. E por que não poderia fazer isso? Por que não treinou com parte desses jogadores nessa semana para enfrentar o Náutico e fazer um enfrentamento e fazer um jogo competitivo? Por que não fez uma mescla como o Bahia fez? Quem não está acompanhando, o Bahia está jogando desde a primeira rodada com um time mesclado. Reservas barra base. E acho que o Sport deveria fazer isso desde o primeiro jogo. Reservas barra base desde a primeira rodada. Você extrai 11 jogadores da base que você fala, porra, isso aqui é interessante, são os melhores aqui da base. No gol é Adriano, na lateral esquerda Rafinha, na zaga a gente puxa 2 zagueiros ali, um para se titular, o outro para ser banco. Na lateral direita dá para puxar aquele, no meio campo esse, na ponta esse, no ataque aquele, ponto. E puxa quem tá treinando dos profissionais. Porque eu acho que você pode potencializar mais um Rafinha, um Dedé, um Lipão, um Mikael, jogando ao lado, sei lá, de um Zé Lucas, de um Marcelo Aju, de um Gustavo Coutinho, de um Barleta. Tô citando aqui exemplos, tá, gente? Só para deixar claro. Do que colocar um sub-20 inteiro para jogar contra o Náutico. Detalhe, no planejamento, não estava se contabilizando, não estava se projetando o Sport jogar contra o Náutico hoje com o time todo sub-20. Era para jogar apenas os 2 primeiros jogos. E de certo modo já era um risco. A gente jogar contra o Retrô com o time todo sub-20. Já era um risco de perder e perder até feio. No intervalo de jogo contra o Jaguar, o Sport estava perdendo por 2-1. E assim, vários comentários aqui nas lives, no intervalo do jogo, nada daí presta. A gente vai tomar um sacode do Retrô. Mas os garotos da base surpreenderam, evoluíram durante os 45 minutos finais contra o Jaguar, empataram a partida, mereciam virar e fizeram um bom jogo contra o Retrô e surpreendentemente venceram por 2-0. E você pega o pacote geral dos 3 jogos, olhando o resultado e até o desempenho também, porque é natural a oscilação. Para mim, o Sub-20
conseguiu cumprir a risca ali. Nos primeiros 3 jogos fizeram 4 pontos e o Sport é o 4º colocado. Sendo bem sincero, antes de começar os 3 primeiros jogos do Pernambucano, se eu soubesse que o Sport ia com o Sub-20 nos 3 primeiros jogos, eu assinaria com uma tranquilidade ímpar 4 pontos. Tranquilo, perde pro Náutico, ganha do Retrô, empata com o Jaguar. Tranquilamente eu assinaria isso, sem nem titubear. Porque esse Sub-20 do Sport tá longe de ser o melhor Sub-20 do Sport da história. Muito longe, inclusive, tá? Então, assim, olhando pro resultadismo da coisa, conseguiram passar por média, nota 7. Desempenho, aí, quem é que dá pra extrair isso aí? É um outro debate. Olhando apenas pro resultadismo da coisa, foi bom, entre aspas, né? Ninguém queria ser goleado hoje contra o Náutico, óbvio que não, mas tá na conta. A partir do momento que você vai com seu Sub-20, você está correndo risco de ser goleado. E o Sport foi goleado de forma merecida, poderia ter tomado 5, 6, 7, 8, que não seria nenhuma loucura, tá? Vamos passar aqui um pouco mais para análise do jogo, passar aqui os melhores momentos e análise ali um pouco ali voltada aos gols da partida também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, voltando aqui, tá, gente? O Náutico venceu, somou 3 pontos, fez 4 gols de saldo, 8 gols marcados em 3 jogos, 1 gol sofrido, saldo de 7, campanha impecável, deve terminar essa primeira fase na liderança. Ainda tem um clássico aí contra o Santa Cruz, tem um jogo contra o Retrô que é difícil também. Parênteses, tá? A tabela do Sport para um Sub-20 pegar Retrô e Náutico, e o primeiro jogo ser o Jaguar, foi uma tabela bem pesada, viu? Bem puxada. E aí, voltando para análise do Náutico, o Náutico só joga Pernambucano. Copa do Nordeste tá fora, Copa do Brasil também. Então a tendência é que desfile nessa primeira fase e Paulo Sérgio seja o artilheiro da competição. Já tem 4 gols em 3 jogos, já tá abrindo gordura aí para os outros vice-artilheiros da competição, tá? E deve criar ainda mais gordura com o desenrolar dessa primeira fase do Pernambucano. O Santa é o segundo com 7 pontos, o Retrô é o terceiro com 4, o Sport é o 4 com 4 também. É o 4 com 4, é quase um trava-língua. Só que o que diferencia é que o saldo do Sport é de menos 2. O saldo do Retrô é de 2, tá? O Decisão é o 5º com 3, Jaguar é o 6º com 2 e o Maguari é o 7º e na lanterna o Vitória com 1, tá? O Sport vai para 2 jogos agora. Decisão e Vitória das Tabocas. Deve ganhar os 2 jogos porque já deve ir com o time principal e deve chegar a 10 pontos. Muitos até falaram durante a live que foi culpa também de Roger, de não ter pulso firme, para não botar aquilo ali na mesa e falar, Barleta, tu vai pro jogo, a gente vai treinar assim, mesmo eu chegando aqui no finalzinho de dezembro e tal, mesmo o time não tendo uma sequência muito grande de treinamentos, a gente vai se virar em 2, 3 dias para fazer o treinamento e vamos pro jogo com o que tiver de melhor mesclado com a base. E eu concordo um pouco com esse ponto de vista. E acho que Roger depois tem que dar uma declaração na TV Sport, seja no pós-jogo aí, no próximo meio de semana, para explicar essa questão do planejamento, por que se mudou da quarta para o domingo aí, basicamente, do domingo para quarta, o porquê iria se colocar o Sub-20 também contra o Náutico, tá? Porque mesmo com o planejamento defasado, com um elenco que ainda não está bem preenchido, é inadmissível colocar todo o Sub-20 num jogo de muito risco de ser goleado nos aflitos. E aí vamos lá, tá, gente? O Náutico foi com Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva, Samuel e Luiz Felipe, Dodô na meiuca, Vinícius, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. No banco, o Náutico tem os contratados Felipe Saraiva, Jonas Toró, você tem também ali Reginaldo na lateral direita, o goleiro Gaston, aí você tem o Caion que já está em um tempo, Auremi, Samuel Tsanhá e por aí vai. É um Náutico com mais de 20 jogadores aí, de certo modo, muitos jogadores contratados e é um elenco mais robusto e mais preparado para jogar esse jogo contra o Sport. Seja contra o Sport mesclado, base ou time todo principal aí do que tivesse de melhor, o Náutico seria favorito porque já está treinando há mais tempo,
porque tem um elenco, numericamente falando, mais robusto do que o Sport, e tem um treinador que já conhece o clube, o time, e também é melhor do que Roger Silva. Então, ao natural, o Náutico seria favorito, tá? E impôs o favoritismo desde o minuto 10, basicamente, do primeiro tempo. O Náutico, na marcação-pressão, roubava muitas bolas no campo de ataque. O Sport tinha muita dificuldade para sair trabalhando a bola de pé em pé. E numa dessas chegadas do Náutico, adivinha como é que foi? O Sport tinha a bola no campo de defesa. A jogada tenta ser construída pela lateral esquerda aqui defensiva. Rafinha muito mal no jogo de um modo geral. Ninguém foi bem da defesa, só o goleiro, que dá pra gente elogiar um pouco mais. Mas Rafinha defensivamente muito mal. E assim, Felipe Gabriel também. Mais uma vez, cruzamento vindo da direita. E olha Dodô aqui, sozinho, no bico da pequena área praticamente, para finalizar a bola no gol, na bochecha da rede, e o Náutico abre o placar. Assim, gente, inadmissível. Você tomar um gol com 23 minutos, deixando um meia do Náutico, camisa 10 e o melhor em campo, sozinho, no bico da grande área para finalizar a bola, pô. Tu tá pedindo para tomar o gol. E o Sport falhou demais no sistema defensivo, seja com a bola ou sem, tá? Ítalo Lucas ainda tentou batalhar pelo lado direito, mas também não fez nenhum grande jogo. O Sport do meio para frente não tinha um meio atacante, eram 3 volantes, Pucci, Dedé e Breno. As transições do Sport muito mal executadas na maior parte do tempo. Era muitas bolas ali em Mikael, ele sempre muito bem marcado e vendo o que é que ele vai arrumar. Era basicamente isso. Um meio campo muito pesado, assim, não conseguia ter muita velocidade nas transições. E o Náutico foi engolindo o Sport nessa marcação-pressão. Cedia muitos espaços lá na frente. Eu até falei aqui, se o Sport tivesse com 4 ou 5 profissionais para jogar hoje nos aflitos, na titularidade, hipoteticamente, o Sport teria feito pelo menos um gol no primeiro tempo. O Náutico cede muito campo ao adversário. Se você quebra aquela marcação-pressão do Náutico, tu já sai num 3 contra 3, 3 contra 2 toda hora. Então eu acho que é um jogo do Náutico de muito risco, que hoje tinha que se impor dessa forma mesmo, porque tá nos aflitos, jogando contra o sub-20 do Sport, tinha que tentar atropelar o Sport mesmo, e tudo certo. Só acho que quando o sarrafo subir de dificuldade, o Náutico pode sofrer muito mais, tá? O primeiro tempo termina 1-0, um placar de certo modo mentiroso. O Náutico merecia pelo menos um 2-0 ali, ou 3-1. O Sport chegou uma vez com uma boa oportunidade, numa jogada de Mikael pela esquerda, que ele tabela ali com o Filipinho, recebe o passe, finaliza, o zagueiro do Náutico desvia, a bola vai para fora, para escanteio. O Sport poderia ter feito até um gol aí. Teve uma outra chegada com o Mikael também, que ele poderia tocar, errou o passe. Enfim, paciência. Até acho que Mikael tem potencial sim no futuro, mas hoje também falhou porque perdeu um gol claro. Ele perdeu o gol do 1-1. Aos 19 minutos, ele saiu cara a cara com o Muriel, depois de uma jogada de Filipinho, construída de pé em pé, e ele chutou mascado para fora. E olha a reação de todos os jogadores do Sport. Todo mundo com as mãos na cabeça. Como quem diz assim, a gente acabou de perder o gol de empate que vai custar caro. E custou. Detalhe, nesse momento do jogo, o Sport não estava jogando nada. O Náutico estava ainda mais avassalador do que estava no primeiro tempo. E eu falei aqui para vocês durante a semana, fisicamente o Sub-20 vai sentir muito. A cada minuto que vai se passando do primeiro para o segundo tempo ali depois do intervalo, o Náutico vai engolir o Sport. Não é porque o Náutico tem um elenco estrelado, não, fantástico. Não. É porque o Náutico tem profissionais em campo contra o Sub-20. Então é natural que o Sport, os garotos da base, sintam 2 vezes mais do que os profissionais do Náutico. Só é ver o finalzinho do jogo contra o Retrô. Os jogadores a todo momento sentindo cãibra. Só é ver o jogo. E para mim o Sport já estava sentindo fisicamente no primeiro tempo contra o Retrô. Imagina contra o Náutico, que tá na Série B, que é muito melhor do que o Retrô. Ia sentir muito mais, né? E o Náutico já estava atropelando o Sport. E para mim o treinador da base demorou muito para promover as alterações, tá? Mas muito mesmo. O Sport só não tomou um 2-0, 3-0 ali até os 10 do segundo tempo, porque o Náutico perdeu um caminhão de gols. Foi um gol perdido na cabeçada de Júnior Todinho, num cruzamento vindo da esquerda. Foi um gol perdido de cabeça de Vinícius, num cruzamento vindo da direita. E o Náutico sempre naquela marcação-pressão, tentando ser avassalador e roubando bolas no campo de ataque. E estava conseguindo surtir efeito essa marcação-pressão, porque o Sport estava errando muito com a bola no pé. E sem a bola estava marcando muito mal também.
E aí tu tá dando a faca e o queijo na mão pro Náutico e o tapete vermelho estendido. Ao natural, o Náutico ia criar muitas oportunidades, empilhar chances e ia fazer os gols ao natural. E não demorou muito não, tá, meus amigos? Depois que o Náutico fez o 1-0, o 2-0, né, ali aos 21, que o Sport perde o gol, né? É o famoso ditado, quem não faz leva. Aí virou atropelo, tá? Aí o Náutico começou a, de fato, atropelar o Sport. Os jogadores do Sport claramente estavam com a língua para fora, cansados ao extremo. Desde a volta do intervalo, o Sport voltou na rotação abaixo do que estava apresentando no primeiro tempo, que estava sendo até competitivo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Sport não competiu em momento nenhum. E o Náutico foi atropelando o Sport ali aos poucos, foi criando várias situações, até fazer o 2-0, 3-0. Toró perdeu um gol inacreditável na pequena área de cabeça. Bom, mais uma hora Vinícius vai fazer, outra hora Paulo Sérgio vai fazer e o Náutico vai vencer o jogo. Dodô fez um gol, deu uma assistência, é o melhor em campo, na minha opinião, tá? Bom, mais uma vez, a marcação do Sport nos cruzamentos. O Sport até tem uma vantagem aqui, ó. Mas impressionante como sempre tem um ou dois jogadores do Náutico livres de marcação, ó. 3 contra 3 aqui, basicamente. E aqui tem um quarto que não tá marcando ninguém. Tá meio que marcando aqui, né? Meio que a sobra. Aí você gera a superioridade aqui, ó, no 2 contra 1. Bom, gol do Náutico. Sempre isso estava acontecendo no primeiro e no segundo tempo. Cruzamento vindo da esquerda na direita e o Náutico com superioridade numérica, tá? Bom, o terceiro gol do Náutico, nesse momento, gente, no 3-0, ali, meus amigos, tava claro, acaba pelo amor de Deus. Em nenhum momento do jogo, até os 10 do segundo tempo, eu tava com aquela sensação, porra, acaba isso aqui pelo amor de Deus, que a gente vai tomar uma goleada. Não tava com essa sensação. Tava aquele jogo ainda em aberto. O Náutico cedia muito espaço, o Sport com dificuldade de ferir o Náutico nesse espaço que tinha, nesse latifúndio que tinha na defesa do Náutico. Que eu acho um modelo de jogo muito agressivo, muito arrojado, muito kamikaze. Mas beleza. Mas quando saiu 2-0 ali aos 21, eu, porra, tá bom. Porque a chance do Sport tomar um 4, 5, 6, 7-0 tava claro que tava gigante, tava enorme essa chance do Sport tomar uma goleada. E tomou, mas só ficou em 4-0, ainda bem, porque o Náutico perdeu um caminhão de gols, tá? Agora a jogada foi construída na cobrança do lateral. Né? Cobrança lateral aqui pela ponta direita, Dodô mais uma vez participando bem da jogada, cruza a bola toca a bola ali no fundo, né, na ultrapassagem, tem um cruzamento e Paulo Sérgio, sem goleiro, fez o 3-0. E observem depois no replay a velocidade ou a falta dela dos jogadores do Sport na recomposição. Uma lentidão absurda, tá? E o Náutico faz 3-0 no cruzamento de Vinícius, que também fez um gol e deu uma assistência, né? Velho, naquele momento era rezar para o jogo acabar o mais rápido possível. Ao natural, o Náutico ia fazer mais um gol e acabou fazendo mais um com o Paulo Sérgio, tá? E o Sport mais uma vez errando na saída de jogo. O Náutico consegue recuperar, tem um passe para Reginaldo, que ganha fácil no pé de ferro com Felipe Gabriel. Ele toca para trás e Paulo Sérgio faz o 4-0 pro Náutico. Até falei isso aqui na live do pós-jogo. Você pode condenar aqui Felipe Gabriel, que foi muito mal nesse pé de ferro aqui. E eu concordo plenamente, ele foi muito mal. Mas também ele já estava morto, cansado demais. Até para dividir bolas, o cara já não estava aguentando mais. Assim como todos que estavam aí em campo. Então, assim, muito fácil para o Náutico atropelar o Sport, principalmente no segundo tempo. Fisicamente falando, o Náutico sobrou, tá? Durante toda a segunda etapa. E o 4-0 não traduz o que foi o jogo, porque poderia ser muito mais, mas é isso aí. O Sport foi punido pela sua própria incompetência e punido com uma goleada que, de certo modo, ela é histórica, tá? Porque assim, mesmo sendo sub-20, vai estar lá na história. Ó, o Náutico venceu do Sport por 4-0. E não foi um jogo válido pela Copinha, um jogo válido pelo Pernambucano sub-20, não. O jogo valia 3 pontos no Campeonato Pernambucano. O Sport foi com o sub-20 porque quis. Porque se planejou de forma atrasada. Por todo o contexto da temporada que a gente já trouxe aqui para vocês. Então, fica aí o registro de uma goleada histórica. Não me recordo do Sport ter goleado o Náutico por 4-0 no recorte recente. Assim como o Náutico golear o Sport por 4-0 tirando o jogo de hoje. Faz muito tempo que esse placar não acontecia, por sinal, tá? Bom,
Agora vamos com os profissionais, né? Contra o Decisão. Agora, né? Só agora. Paciência. Bom, destaque individual para o Sport, só para o goleiro, que ainda assim fez algumas defesas e salvou o Sport de uma goleada ainda maior. E só. Tirando isso, não tenho que elogiar absolutamente ninguém, tá? Crítica aí para quase todos que fizeram atuação de razoável para bem ruim para a maioria aí dos jogadores que entraram em campo. Mas eu não vou sair detonando um por um e falar que ninguém presta e nada presta não. Faz parte do show, natural oscilação. Ruim que a gente foi com todo o sub-20 e se a oscilação fosse para baixo e o Náutico tivesse no dia ok, a tendência é que fosse uma goleada e acabou acontecendo mesmo, tá? Bom, culpa aí sim da gestão Matheus Souto Maior também. É bom frisar esse ponto. Rapaziada, tamo junto, tá? O vídeo ficou muito longo porque tinha muita coisa para debater aqui durante esse vídeo, porque não é um vídeo tão simples assim, porque tem que ponderar e pontuar vários contextos durante a partida. Mas é isso. Aquele abraço, valeu. Não tô feliz e satisfeito nem um pingo, tá? Com o que aconteceu hoje.